Oh, glórias, aleluia. Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Como é maravilhoso podermos começar o dia na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 38. Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem forças espirituais, nem qualquer coisa do presente, nem do futuro, nem qualquer outra coisa que está acima dos céus ou abaixo da terra, nem poderes, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, por essa manhã, te louvar, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai, e te agradecer, Pai, que tu és o Deus que muda a história do teu povo. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, ministrando nessa manhã. Precisamos, Senhor Deus, do poder da tua palavra, Pai, por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos o amor do início ao fim da palavra de Deus. E na história da igreja, do início até os dias de hoje, o poder do amor na igreja do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra aqui que esse amor ele é soberano e nada pode nos separar. Ele fala nem a morte. Uma das coisas mais terríveis que acontece na história da humanidade é a perseguição dos cristãos. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, em Hebreus capítulo 13, o apóstolo escreve: lembrem-se dos que estão presos como se fossem presos com eles. Lembrem-se dos que são maltratados como se vocês mesmos fossem maltratados. Nós, igreja ocidental, somos uma igreja que, na verdade, não conhece a dor da perseguição. Nós não sabemos o que é ser maltratado. Nós temos um nível de reclamação de alto estilo. Eu ouço pessoas dizer, mas isso é terrível. Uma pessoa, ela perdeu o avião, falou, isso é a coisa pior da minha vida que já aconteceu. Eu falei, isso não é verdade, porque tem tantas coisas terríveis que pessoas passam nesse mundo. E nós, muitas vezes, por coisas pequenas, por causa de um atraso, por causa de um problema na nossa casa, por causa de um problema no aluguel, um problema pequeno de eletricidade, um problema hidráulico, um problema que nós temos no trabalho, mesmo um problema de desemprego, mas que não afeta a nossa vida no sentido de perdermos a nossa dignidade. Diferente dos perseguidos nesse mundo. As estatísticas são que aproximadamente 350 milhões de pessoas são perseguidos porque são cristãos. A perseguição é maltrato, é discriminação, é perder seus privilégios, perder seus direitos. É essa mulher no Irã que perdeu seus filhos só porque ela se converteu ao cristianismo. É esse homem na Coreia do Norte que foi encarcerado, que passou toda a sua vida e morreu enfermo numa penitenciária. É essa mulher que num país comunista, ela simplesmente por portar uma Bíblia, ela foi maltratada, chicoteada, e isso não é passado, é hoje. E quando olhamos as estatísticas, a perseguição está crescendo, não está diminuindo. Teoricamente, com a evolução do mundo, em questão de sermos um mundo civilizado, a perseguição deveria diminuir, mas ela aumenta, ela está aumentando gradativamente. E já está chegando nos países ocidentais. Aqui na Alemanha já temos vários pastores que foram presos por pregarem a palavra e algumas interpretações diferentes do que é recomendado pelo país. E nós muitas vezes não percebemos que nós, como cristãos, temos a obrigação de orar por esse povo perseguido. Nós temos esse amor, esse privilégio de nós não esquecermos dessas pessoas, essas pessoas que são afrontadas, as pessoas que passam pela dificuldade. Em muitas partes do mundo, nossos irmãos e irmãs sofrem perseguição por causa da sua fé. O amor que eles têm a Deus. No entanto, em meio a essas provações, a força e a fidelidade da sua fé se manifestam. Muitos que são perseguidos, e o maior ímpeto do inimigo é fazer com que os cristãos desistam da sua fé, que eles confessem que eles não mais são crentes. E é uma perseguição diária, não é uma coisa de um dia, é perseguição diária. É esse medo constante. Por exemplo, nos países perseguidos você nem tem proteção da polícia, pelo contrário. Noites vêm policiais
dos encargos religiosos que entram nas casas, verificam se eles têm algo. E esses policiais, esses guardas, esses controladores, eles são a revés, eles são livres. Eles podem fazer o que quiser com as mulheres, com as meninas. E toda vez que elas entram numa casa, acontecem coisas terríveis, quer ser maltratos, quer ser as crianças abusadas, meninas com 14 anos já engravidadas por causa de forças policiais que oprimiram. Eu lembro dessa família da Nigéria, eles foram perseguidos, as crianças no colégio foram sequestradas pelo grupo Boko Haram, ficaram alguns anos presos. Quando a filha voltou, ela ainda era de menor, mas já tinha vários filhos. E os pais não os receberam porque eles tinham filhos que não eram dos pais deles. E essas pessoas não têm emprego, não têm subsídio, não têm alimento, não têm onde morar. Muitos deles acabam na prostituição. Eu lembro de um testemunho de um pastor que veio da Romênia. Ele falou: a pior coisa é nós que estávamos presos, sendo torturados, é escutar a respeito dos nossos filhos que eram tirados das famílias e eram de maneira de proposital colocado em bordéis, para que elas fossem pervertidas. O inimigo faz questão de onde o evangelho esteve para que a força demoníaca cresça. E nós muitas vezes reclamando simplesmente porque a água da torneira não está quente, porque é uma coisa pequena, dando uma avaliação de 1 estrela porque a pessoa não te tratou bem. A Bíblia relata aqui sobre a realidade da perseguição em 2 Timóteo 3,12, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12. A Bíblia adverte sobre perseguição. Eu lembro de uma igreja aqui de Munique, que existem fiscais do crivo das seitas, e ele entrou e o homem estava pregando a respeito de relacionamento, de casamento, de filhos, falando também em relação à homossexualidade e a toda essa filosofia do gênero. E o fiscal chegou e falou: pastor, se o senhor continuar assim, o senhor pode acabar sendo preso. E o pastor olhou para o fiscal e perguntou: o senhor conhece algum discípulo de Jesus na Bíblia que não foi preso? Sabe, irmãos, nós muitas vezes esquecemos daqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos. Quanto tempo nós oramos por eles? Eu lembro uma vez de uma mãe que falou: filho, na tua oração faz uma vez um jejum de orar por você mesmo, ora pelos outros. Nós somos chamados a orar por aqueles que estão perseguidos. Mas mesmo assim nós vemos que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são abençoados. A recompensa deles é o reino dos céus. Em Mateus 5,10 ele fala: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição do cristão é parte inerente do seu chamado. Você pode ter várias coisas que você vai ter, quer seja homofobia, islamofobia, mas você não vai ter uma cristofobia, porque a perseguição é integral na vida da igreja. E desde que Deus chamou seu povo, quer seja o povo Israel, quer seja o povo cristão, houve perseguições. Tem perseguições hoje, vai ter perseguições. Mas nós, como povo de Deus, nós somos chamados a olhar para o Senhor. A Bíblia fala que eles terão uma glória maior. A obra que Deus tem nas nossas vidas é uma obra de realmente buscarmos a presença de Deus. Mas na perseguição, uma coisa que é muito visível é a força do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os finais, até os confins da terra. Ele fala em Atos 1,8. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para evangelizar. Não só em países perseguidos, também aqui. O nosso orgulho, ele nos traz um espírito de timidez, que nós não temos coragem de falar do amor de Deus. Não somos nem perseguidos, mas mesmo assim, quando foi a última vez que nós falamos para alguém a respeito de Jesus? O Espírito Santo nos dá força. Nós temos o exemplo dos apóstolos, e eles se retiraram do sinédrio, se alegrando por terem sido julgados dignos de padecer afronta em nome de Jesus. Atos 5:41. Os apóstolos viam como um privilégio. Jesus fala no Sermão do Monte: alegrai-vos se vos perseguirem e mentirem e disserem alguma calúnia contra vocês, porque grande será o vosso galardão. Nós temos um chamado de Deus para não recuar mesmo em tempo de dificuldade. Os cristãos perseguidos, eles são muito atemorizados e tem um pavor constante. Eu lembro meu pai, ele veio da União Soviética, ele tinha 21 anos quando eles saíram, e ele lembrava de que tinha esses
essas carruagens cárcere, que eram escuros, que eram pretos, e à noite, quando escurecia, eles entravam no povoado e recolhiam, prendiam alguns dos pais de família. Quando eles saíram da União Soviética, uma grande parte dos pais já não estava mais na família, foram confinados para a Sibéria, muitos nunca mais voltaram. Nós temos hoje ainda essa perseguição, mas Deus é justo e fará justiça contra aqueles que perseguem seus filhos. Nossa esperança está na justiça divina, porque Deus, 2 Tessalonicenses 1,6, porque é justo diante de Deus recompensar com tribulação aos que vos atribulam. Deus, ele tem um chamado, e a maior parte da nossa existência vai ser no céu. A nossa vida aqui é muito curta, mas quanta coisa, quantas alianças, quantos compromissos com o mundo nós fazemos para não sermos perseguidos. A maior afronta do povo perseguido é a manipulação, porque eles ameaçam os filhos e seus pais não concordarem, e eles fazem eles serem espiões no meio da igreja, para deixar o seu filho, para poupar o seu filho. Eles dizem, olha, você vai ter que trazer a relação dos nomes, você vai ter que dizer o que a pessoa falou, você vai ter que acusar o irmão para que nós não acusemos seu filho. Quantos pais que perderam seus filhos, perderam a guarda dos seus filhos, eles não têm esse conforto que nós temos, eles são colocados em prisões nus, não tem cobertor de noite, eles são julgados com água gelada de noite. Quanto testemunho nós ouvimos de pessoas que não têm o que comer, pessoas que são torturadas, e no dia a dia o medo, porque todo meio em que eles vivem é contra eles. Eles são caluniados, eles são surrados, eles quando vão na rua, os filhos não podem ir para aula, e quando podem são discriminados. E é uma discriminação verdadeira. Não isso que nós hoje temos, que nos sentimos discriminados só porque alguém não gostou da nossa cor. Mas a Bíblia fala que o amor pelos perseguidores. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos e a orar pelos nossos perseguidos. Esse amor é um forte testemunho da nossa fé. E é uma das coisas que mais tem trazido crescimento à igreja de Cristo, é a perseguição. Na Coreia do Norte, eles dizem que os guardas das prisões, de celas de pessoas cristãs, não podem ficar mais de um mês, senão eles se convertem. Eles dizem que esses verdugos, que são responsáveis em estarem torturando e matando os cristãos, em alguns meses eles se convertem. Eu lembro a história terrível de uma perseguição de uma família, que ela foi morta, e eles levaram eles para um arraial, colocaram num buraco, colocaram os pais com os filhos, e começaram a jogar terra em cima. E os filhos gritaram, mãe, pai, desiste de Jesus. E a mãe falou, filhos, logo estaremos com ele. Enterraram toda a família. Todo o grupo de soldados que executou essa obra. Eu não sei quantos que foram, todos eles, com o passar do tempo se converteram. Saíram, hoje estão no mundo ocidental, se tornaram evangelistas. Todos esses guardas que executaram essa família se tornaram evangelistas do Senhor. O testemunho dos crentes perseguidos traz frutos, mas o preço é muito alto. E nós muitas vezes não percebemos o quão mesquinhos nós nos tornamos, o quão vaidosos nós nos tornamos, o quão reivindicamos nossos direitos discutindo sobre a cor das cortinas na igreja. Ah, irmão, se nós não voltarmos ao primeiro amor, a Bíblia fala que a recompensa está no céu. A perseguição dos cristãos é uma verdade dolorosa, mas ela também mostra a força da fidelidade da fé. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Nossa recompensa é no céu. Mas nós temos um atributo aqui, nós temos um encargo, é de estar orando pelos perseguidos. São tantos, irmãos. E o amor de Deus é grande. E eles, a Bíblia fala que aqueles que são perseguidos, eles brilharão como as estrelas no céu. E nós temos muitos irmãos, muitos países hoje, países comunistas em que não está voltando. Eu lembro do meu pai, eu tenho vários ancestrais meus que foram mortos, que foram perseguidos. Meu pai, ele vem de uma denominação, nós vemos dos menonitas, e nos anos de 1600, houve muita perseguição por parte da igreja católica na época. Muitos foram queimados vivos, foram mortos em praças públicas. E mesmo assim eles ficaram firmes. Eu lembro meus pais que fugiram da União Soviética, eles falam que no caminho encontraram alguns parentes, na casa dos parentes, que eles haviam sido executados, os cadáveres estavam nas ruas.
Existem muitas pessoas hoje ainda sofrendo, pessoas que todo dia têm medo. E nós muitas vezes não nos damos ao trabalho de orar uma vez por esses cristãos perseguidos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, eu fico fascinado como o Senhor Jesus, com o amor que Ele trata. E não só isso, Ele passou por tudo aquilo que as pessoas estão passando. E o escritor dos Hebreus, ele traz no capítulo 11, no final do capítulo 11, ele fala sobre esses perseguidos que, no versículo 36, alguns passaram por humilhação, foram surrados, ao passo que outros foram acorrentados e colocados em prisões. Outros foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos à espada. Eles andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e cabras. Eram pobres, perseguidos, maltratados. Esses homens dos quais o mundo não era digno, andavam vagando pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos buracos da terra. Ora, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus por causa da sua fé. Nós temos um chamado de orar por esse povo. Hoje nós ainda não fomos afetados. Nós estamos vendo que o inimigo está cercando, que o mundo está mudando, e que a fé hoje, ou seja, a palavra de Deus, que era uma autoridade, não é mais. E nós muitas vezes nos perdendo em discussões que não tem nada a ver com a fé, acusando os outros, olhando, discutindo, discriminando, apontando o dedo para líderes, para igrejas, para pessoas, esquecendo de dobrar os joelhos para clamar ao Senhor, para orarmos por aqueles que são perseguidos, para nos conscientizarmos quão privilegiados nós somos, de termos a liberdade de levantar de manhã, de termos alimento, de termos uma vestimenta, de termos calor, de termos uma calefação em casa, principalmente aqui na Europa, de nós não passarmos fome, de nós termos vestimenta, termos um lar, termos casa, termos uma polícia que nos protege, não sermos perseguidos, não sermos torturados. Nós somos tão privilegiados, irmãos. Não vamos esquecer daqueles que estão passando pela tribulação. Vamos lembrar deles, de fazermos realmente um hábito, estarmos intercedendo pelos cristãos perseguidos. Eu creio no poder da oração. Eu creio que quando nós dobramos os joelhos, Deus ele muda a história desses que são perseguidos. Que Deus possa estar nos dando esse amor, o amor que Ele nos deu, que Ele passou pela cruz, Ele passou pela humilhação, Ele passou pela tortura, mas Ele foi fiel. E que eles possam continuar fiéis, mesmo passando por essa situação, sabendo que o amor de Deus e que a paz de Deus excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, que Tu és um Deus de amor, que, Senhor, Tu nos amas tanto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que não desiste de nós. Obrigado, Senhor Deus, por este novo dia, Senhor, que temos essa liberdade, esse privilégio de nos reunirmos em Teu santo nome. Senhor, que ainda nós não estamos sendo perseguidos, Senhor. Muito obrigado. Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, todo aquele Teu povo, Senhor. São tantas as vidas, Senhor, que graças a Deus, Senhor, tiveram o privilégio de Te conhecer, mas que eles têm uma vida tão árdua, Senhor, para conseguir estar na Tua presença, de se reunir em Teu santo nome, ou ter acesso à Tua palavra. São tantas as perseguições, são tantas as torturas, Senhor, mas tenha misericórdia. Tenha misericórdia de cada um, Senhor. Consola os corações, renova a fé, visita eles, Senhor Deus. Abraça eles com o Teu amor, Senhor Deus. Não deixa eles desistir, mas sim, Senhor Deus, aguentar firme, Senhor. Que eles possam saber que Tu és o Deus de amor, Deus de paz, Deus oh, Senhor Deus, que consola, que renova as forças, Senhor. Todos aqueles que são tão, Senhor, cegos ainda, estão perseguindo, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Abre os olhos, mostra, Senhor, que Tu és Deus e contra Ti eles não têm condições de lutar, porque Jesus já venceu e está tudo consumado, e Jesus é o vencedor, e o inimigo não tem direito, ele não tem poder. Senhor, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isso nós cremos e nós proclamamos isso também para os Teus filhos. Sejam eles aonde eles forem, Senhor. Que Tu venhas, Senhor Deus, abraçar cada um, renova as forças e, Senhor, nos ensina a orar. Perdoa quantas vezes, Senhor Deus, nós só olhamos para os nossos próprios benefícios e esquecemos, Senhor, tanta gente, Senhor, precisando das nossas orações.
Ensina-nos e nós queremos continuar clamando pelo teu povo, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E vem tu abraçando, consolando, renovando as forças para a honra e glória do teu nome. Cuida de nós como a tua igreja, que nós não perdemos, Senhor Deus, o foco, que nós possamos saber, Senhor, que nossa responsabilidade é orar, Senhor, também pelos nossos irmãos em Cristo. Agradecemos pelas organizações que cuidam, Senhor, de muitas destas vidas, Senhor. Muitas pessoas já foram acolhidas, Senhor, por estas organizações. Muito obrigado. Cuida de cada um que tem um coração voltado, Senhor, para o teu povo, Senhor. Oh, glória! Cuida de nós como a tua igreja, Senhor, que nós possamos ser achados fiel, ter esse coração grato e saber, Senhor, o privilégio que nós temos de viver esse kairos do tempo, Senhor, ter esta vida tão digna, Senhor. Perdoa quando nós reclamamos ou murmuramos, Senhor. Nós queremos viver, Senhor Deus, em gratidão para a honra e glória do teu nome. Cuida de nós também neste dia, em nome de Jesus. Amém.